Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Harold Thompson, 65, foi um homem que construiu um império hoteleiro com trabalho árduo, visão e integridade. Nas movimentadas ruas de Nova York, seu principal hotel, o Lexington, brilhava com seu luxo e elegância, com colunas de mármore, lustres brilhantes e uma equipe perfeitamente treinada, aparentemente. No entanto, por trás dessa fachada, Harold sabia que um véu invisível separava os hóspedes com base na aparência, idade ou cor da pele. Cansado de relacionamentos superficiais e elogios formais, decidiu visitar seu hotel incógnito. Sob o nome de Henry Davis, vestindo um terno sóbrio e um chapéu discreto, ele adentrou Lexington, determinado a observar sem ser reconhecido. O que ele estava prestes a descobrir superaria suas expectativas. A equipe que ele havia contratado para representar a excelência não o trataria com respeito devido a um cliente, especialmente ele, o dono negro do estabelecimento. Este dia revelaria preconceitos profundamente enraizados e ofereceria a Harold a oportunidade de corrigir uma injustiça, não por meio de confronto brutal, mas por meio da dignidade e da autoridade silenciosa de um homem que conhecia seu valor. Aleluia! Você Hotel Lexington era suntuoso. Colunas de mármore branco refletiam a luz dos lustres de cristal, enquanto sofás de veludo creme recepcionavam elegantes convidados. O murmúrio das conversas e o som de saltos no chão ecoavam no ar, criando uma atmosfera de luxo silencioso. Harold Thompson, de 65 anos, entrou pela porta da frente, com o chapéu ligeiramente inclinado para esconder o rosto. Sob o pseudônimo de Henry Davis, ele havia escolhido um terno cinza escuro sóbrio, de corte impecável, mas sem qualquer sinal de riqueza ostensiva. Seu passo era seguro, mas discreto, como o de um homem que reconhece o valor de cada olhar que recebe. O recepcionista, um jovem chamado Kevin Parker, mal olhou para cima quando Harold se aproximou do balcão. Olá, senhor. O senhor tem reserva? Perguntou Kevin com um sorriso educado, mas distante. Harold respondeu calmamente. Sim, em nome de Henry Davis. Só por uma noite, por favor. Kevin digitou no computador, com as sobrancelhas levemente franzidas. Não vejo nenhuma reserva com esse nome. Temos quartos disponíveis, mas serão nossos quartos standard. Harold assentiu sem expressar surpresa. Muito bom. Um quarto standard está ótimo. Enquanto Kevin preparava a chave, Harold observava os funcionários no saguão. Os porteiros trocavam olhares rápidos, os garçons circulavam rapidamente entre os clientes, mas nenhum deles lhe ofereceu um sorriso caloroso ou um gesto de ajuda. Mesmo naquele ambiente suntuoso, Harold sentiu uma frieza sutil, um tratamento reservado àqueles considerados meros visitantes. Ao receber a chave e seguir em direção ao elevador, Harold anotou mentalmente cada detalhe, o tom educado mas distante, a postura fechada. A maneira como nenhum gesto genuíno de boas-vindas foi demonstrado a um homem de sua idade e cor. O elevador se abriu e ele entrou sozinho. O reflexo no espelho o mostrava como um homem poderoso, calmo e observador. Naquele momento, Harold soube que aquela noite não seria uma visita simples. Ele descobriria a verdade sobre seu hotel e os preconceitos que se escondiam por trás do luxo e dos sorrisos falsos. Harold entrou em seu quarto standard, um pouco menor do que o que estava acostumado a ver no hotel. A mobília era adequada, mas a decoração parecia negligenciada. Um canto do carpete estava ligeiramente amassado e as toalhas pareciam ter sido dobradas às pressas. Até o frigobar, embora abastecido, não havia sido reabastecido adequadamente. Harold respirou fundo e pegou o telefone do quarto. Educadamente solicitou um serviço adicional, alguns travesseiros, um cobertor extra e um refresco para a noite. Olá, aqui é a recepção. O que posso fazer por você? Respondeu uma voz feminina um pouco impaciente. Olá, aqui é Henry Davis. Gostaria de mais alguns travesseiros, um cobertor e talvez algumas bebidas no quarto. Obrigado. Sim, bem, vou ver o que posso fazer. A voz de Sarah Bennett, a recepcionista, revelava um toque de irritação. Não é garantido imediatamente. Harold permaneceu calmo. Sabia que não se tratava de um descuido, mas sim de um padrão de comportamento. Um cliente que não parecia importante estava sendo tratado de forma descuidada. Poucos minutos depois, um garçom trouxe os travesseiros e o cobertor, com um suspiro audível e sem uma palavra de polidez. Harold anotou cada detalhe em seu caderno mental. Até os gestos eram condescendentes, como se o homem e a mulher uniformizados estivessem prestando um serviço que consideravam abaixo de sua dignidade.
Harold acomodou-se em sua cadeira perto da janela, observando a rua iluminada lá embaixo. A agitação da cidade contrastava com o silêncio tenso de seu quarto. Ele se perguntou quantos hóspedes negros, idosos ou simplesmente comuns, haviam sido tratados da mesma forma, invisíveis por trás da fachada luxuosa do hotel. Ele não sentiu uma raiva explosiva. Em vez disso, analisou cada interação, cada nuance, como um investigador em seu próprio império. Essa afronta inicial foi apenas o começo. O que se seguiu revelaria o quão inconscientemente tendenciosa era a equipe, mesmo em um lugar supostamente representativo de excelência e prestígio. Harold entendeu que para corrigir essas injustiças, ele teria que agir com paciência, observação e autoridade silenciosa, em vez de confronto direto. Depois de arrumar suas coisas no quarto, Harold desceu para o saguão do hotel para tomar um café. O saguão, ainda suntuoso, fervilhava de hóspedes elegantes e garçons que se moviam com rapidez e precisão. No entanto, assim que Harold se sentou a uma mesa perto da janela saliente, um silêncio quase invisível o envolveu. Um garçom chamado Michael Lee se aproximou e colocou o cardápio na frente dele com um gesto curto e sério. "Bom dia, senhor. O que deseja?" perguntou Michael com a voz formal, mas distante. Harold consultou o cardápio com um sorriso educado. "Um café preto, por favor, e alguns biscoitos, se possível." Michael assentiu, mas em vez de sair imediatamente, suspirou levemente antes de se afastar. Harold observou seus gestos, a maneira como interagia com os outros clientes. Algumas mesas adiante, um casal branco, ricamente vestido, recebia atendimento rápido, recomendações de doces e sorrisos calorosos. Harold tomou notas mentais silenciosas. A diferença de tratamento era gritante, sutil, mas inegável. Até o tom de voz e a postura do garçom revelavam um julgamento implícito. Alguns clientes eram dignos de atenção, outros não. Quando o café finalmente chegou, Harold notou que a xícara estava morna, quase fria, e que os biscoitos foram servidos sem prato ou jogo americano. Ele sorriu suavemente, absorvendo a lição. Essa frieza não era um erro individual, revelava uma cultura implícita de favoritismo e preconceito dentro do hotel. Harold sentou-se, observando os funcionários irem e virem. Clientes brancos ou jovens recebiam olhares atentos, sugestões e atenção, enquanto ele, embora elegante e educado, era invisível para os funcionários. Naquele momento, Harold percebeu que seu anonimato lhe permitiria mensurar o verdadeiro valor do serviço, não aquele exibido em folhetos ou apregoado no site do hotel, mas aquele revelado nos gestos, atitudes e respeito real demonstrado às pessoas. Ele se levantou calmamente, pagou seu café sem uma palavra de reprovação e voltou para seu quarto, já planejando seu próximo passo. Conhecer a equipe mais de perto e entender a extensão dos sutis preconceitos e discriminações que reinavam em seu próprio hotel. Harold passou a manhã observando discretamente o saguão e o restaurante do hotel. Não se tratava apenas de notar erros ou omissões, ele queria entender o comportamento geral da equipe em relação a cada hóspede. Sentado em uma poltrona perto do saguão, ele registrou vários incidentes. Um carregador chamado James recusou-se categoricamente a ajudar um cliente negro com sua bagagem, alegando estar muito ocupado. Momentos depois, porém, ele correu ansiosamente para carregar as malas de um casal branco, sorrindo e puxando conversa com eles. Dentro do restaurante, uma garçonete loira, Megan Harris, atendia aos clientes brancos com paciência e cortesia, reservando um tempo para fazer recomendações do cardápio. Quando Harold passou, ela mal olhou para ele e serviu seu café com um gesto curto, quase mecânico. Harold também notou sussurros entre alguns funcionários, olhares rápidos e expressões de julgamento quase imperceptíveis. Ele entendeu que a discriminação não era apenas individual, mas coletiva, enraizada na cultura do estabelecimento. No entanto, Harold não demonstrou raiva. Pelo contrário, analisou cada gesto, cada palavra, cada nuance de tom. Sua paciência e calma contrastavam com a frieza da equipe. Ele queria que essa observação fosse completa, para poder demonstrar a realidade com evidências e exemplos específicos. Por volta do meio-dia, ele se levantou e fez um tour discreto pelo hotel, percorrendo os corredores e observando a equipe trabalhando. Viu como alguns quartos eram servidos de forma diferente dependendo do hóspede. Como os concierges davam mais atenção aos pedidos de hóspedes brancos ou jovens e como os funcionários pareciam quase alheios à sua parcialidade. Harold anotava mentalmente tudo o que via. Cada injustiça, cada atitude condescendente, cada tratamento desigual tornava-se um ponto que ele usaria mais tarde para corrigir a situação.
Ele entendia que o verdadeiro desafio não era repreender os funcionários, mas fazê-los reconhecer seus preconceitos e mudar seu comportamento permanentemente. Ao retornar ao saguão, Harold sentiu uma determinação crescente. Essa jornada incógnita não era simplesmente um experimento pessoal, era uma missão para estabelecer justiça, dignidade e respeito em seu próprio império hoteleiro. À medida que a tarde avançava, Harold percebeu que era hora de aprofundar sua observação. Solicitou uma reunião com a gerente assistente do hotel, Emily Carter, sob o pretexto de um pequeno problema com o serviço de quarto. Emily, uma mulher na casa dos 40, recebeu Harold em seu escritório com um sorriso educado, mas distante, acreditando estar falando com um hóspede exigente. "Olá, Sr. Davis, o que posso fazer por você hoje?", perguntou Emily, fechando seu livro de serviço. Harold sentou-se e falou calmamente. "Olá, notei alguns detalhes no serviço de quarto e no lobby. Nada grave, mas gostaria de entender como a equipe lida com a recepção e o atendimento aos clientes." Emily assentiu, um pouco na defensiva. "Bem, tentamos oferecer o melhor serviço possível a todos os nossos clientes. Se algo não estiver do seu agrado, podemos corrigir imediatamente." Harold deu um sorriso comedido. "Acredito que sim, mas quero ser honesto. O que observei esta manhã e esta tarde me surpreendeu. Alguns clientes parecem receber mais atenção e consideração do que outros, sem motivo aparente." Emily franziu a testa ligeiramente. Eu não entendo. Todos os nossos clientes são tratados com o mesmo cuidado." Harold escolhe suas palavras cuidadosamente, insinuando suas observações sem revelar sua identidade. "Notei diferenças no tom de voz, na postura e na atenção dada aos pedidos. Parece haver um viés inconsciente, talvez não intencional, mas perceptível." Emily olhou para baixo por um momento, sentindo que havia uma verdade que ela se recusava a ver. Harold continuou calmo e sereno. "Acho importante que todos os funcionários estejam cientes dessas atitudes. Mesmo pequenas injustiças criam uma impressão de favoritismo e desrespeito, e isso pode afetar a reputação do hotel." O gerente parecia estar pensando profundamente. Harold sabia que havia tocado num ponto sensível. Emily estava começando a entender que o problema não era apenas operacional, mas cultural. Ao sair do escritório, Harold sentiu que o próximo passo seria crucial. Ele precisava confrontar a equipe de forma mais ampla e preparar o terreno para a revelação final de sua verdadeira identidade. Mas por enquanto permaneceria incógnito, observando e acumulando evidências da frieza e do preconceito que observara desde sua chegada. Harold saiu do escritório com a determinação silenciosa de um homem que sabia que cada detalhe importava e que a verdade tinha que vir à tona no momento exato para produzir o efeito mais forte e duradouro. À medida que a tarde se aproximava do fim, Harold sabia que era a hora de dar o próximo passo. Depois de observar a equipe e confrontar Emily Carter sutilmente, ele decidiu se reunir com o gerente-geral, Thomas Reynolds. Seu objetivo: avaliar a reação da gerência antes de revelar sua verdadeira identidade. Ele bateu suavemente na porta do escritório de Thomas. O diretor, um homem sério na casa dos 50 anos, ergueu os olhos e ofereceu um sorriso profissional. "Olá, Sr. Davis, o que posso fazer por você?", perguntou Thomas. Harold entrou calmamente e sentou-se em frente a ele. "Bom dia, Sr. Reynolds. Gostaria de compartilhar algumas observações com o senhor sobre o atendimento e a atenção ao cliente. Parece que certas atitudes persistem entre os funcionários, e eu queria compartilhá-las diretamente com o senhor." Thomas franziu a testa ligeiramente. "Atitudes? Pode ser mais específico?" Harold respirou fundo e listou suas descobertas, cada palavra cuidadosamente escolhida. "Percebi que alguns clientes recebem mais atenção e respeito do que outros, sem nenhuma razão objetiva. Porteiros, garçons e até mesmo algumas recepcionistas parecem fazer julgamentos implícitos com base na aparência ou na cor da pele dos clientes." Thomas pareceu surpreso, quase incrédulo. Isso não deveria acontecer num hotel da nossa categoria. Vou investigar pessoalmente." Harold continuou calmo, mas firme. "Eu encorajo você a fazer isso. Porque não se trata de uma percepção pessoal, é um problema estrutural. Não se trata de indivíduos isolados, mas de uma cultura implícita de favoritismo e preconceito." Thomas tomou nota, mas Harold percebeu que ele ainda não havia percebido a extensão do problema. Ele optara por não revelar sua identidade naquele momento. Queria que a reação dos funcionários e da gerência fosse genuína, não influenciada por prestígio ou medo. Ao sair do escritório, Harold sentiu uma tensão palpável no ar.
A gerência agora estava ciente de que havia um problema, mas o verdadeiro confronto, aquele que provocaria a conscientização mais profunda, ainda estava por vir. Harold sabia que sua paciência e observação metódica o haviam conduzido a esse momento crucial. O próximo passo seria revelar sua verdadeira identidade à equipe, para que a lição sobre respeito e dignidade permanecesse gravada na mente de todos. Ao sair do escritório, Harold sorriu interiormente. O momento decisivo se aproximava e ele estava pronto para revelar a verdade com calma e autoridade. A noite caía sobre Nova York e o saguão do Hotel Lexington brilhava intensamente. Harold sabia que o momento havia chegado. Ele estava parado no centro do saguão, com as mãos cruzadas atrás das costas e o olhar calmo, mas firme. Ao seu redor, os funcionários continuavam com suas atividades, alheios à verdadeira identidade do homem que destruiria suas percepções. Harold respirou fundo e se dirigiu a toda a equipe, sua voz clara ecoando pelo espaço majestoso. Senhoras e senhores, permitam-me lembrá-los de algumas realidades que tendemos a ignorar. Os funcionários pararam surpresos, alguns franzindo a testa, outros trocando olhares curiosos. Durante minha visita hoje, observei comportamentos dos quais não consigo me livrar. Alguns clientes foram tratados com mais cuidado e consideração do que outros, não por causa de suas necessidades, mas por causa de sua aparência, idade ou cor de pele. Um murmúrio percorreu o corredor. Os funcionários se entreolharam desconfortáveis. Harold deu um passo à frente, removendo delicadamente os óculos e inclinando levemente o chapéu. Eu sou Harold Thompson. Sou o dono deste hotel. E o que você chama de serviço normal não passa de desrespeito a certas pessoas. O choque foi imediato. Alguns funcionários empalideceram, outros gaguejaram desculpas. Alguns clientes brancos sentados no saguão trocaram olhares incrédulos. O homem que eles haviam visto como um simples cliente era, na verdade, o proprietário e um dos empresários negros mais respeitados do país. Harold continuou com a voz calma, mas autoritária. Não construí este hotel para ser seletivo em respeito e dignidade. Todos os hóspedes, independentemente de idade, cor ou status, merecem o mesmo serviço. Suas atitudes e preconceitos foram observados e anotados. Mas não estou aqui para humilhá-los. É para lhes ensinar que o verdadeiro luxo reside no respeito, na cortesia e na consideração por todos. Alguns funcionários abaixaram a cabeça, percebendo a gravidade de suas ações. Outros começaram a refletir profundamente. Harold, sem levantar a voz, impôs sua presença e sua lição com uma autoridade silenciosa, mas inquestionável. Este momento não marcou apenas uma revelação pessoal, foi o catalisador para uma mudança profunda no hotel. Harold sabia que as atitudes podiam mudar, mas somente se a conscientização fosse sincera e duradoura. Enquanto se endireitava e voltava para a saída, o saguão permaneceu em silêncio, impregnado de uma mistura de respeito, culpa e admiração. Harold acabará de transformar uma observação silenciosa em uma lição poderosa que a equipe jamais esqueceria. Aleluia, você Hotel Lexington. O silêncio continuou após a revelação de Harold. Os funcionários, paralisados momentos antes, começavam a perceber o impacto total de suas ações. Os murmúrios se intensificaram, desta vez tingidos de vergonha e reflexão. Emily Carter, a gerente assistente, caminhou timidamente em direção a Harold. Senhor, eu não percebi, eu realmente pensei que tratávamos todos os clientes da mesma forma. Harold olhou para ela calmamente, com aquela autoridade silenciosa que sempre marcou sua carreira. Emily, eu sei que você acha que está fazendo a coisa certa, mas isso não basta. As percepções dos funcionários e o comportamento real revelam o que realmente está acontecendo. Respeito não é algo que você impõe, é algo que você vive. Michael Lee, o garçom que lhe serviu o café frio, também se aproximou de cabeça baixa. Me desculpe. Eu não sabia disso, eu não estava ciente. Harold não respondeu com repreensões. Simplesmente colocou a mão no ombro de Michael e disse: a conscientização é o primeiro passo para a mudança. Você pode escolher fazer melhor, corrigir seus erros. É assim que elevamos este lugar e restauramos a dignidade da equipe. Outros funcionários, tomados pelo remorso, começaram a trocar olhares, a conversar entre si, a analisar o próprio comportamento. Não foram apenas alguns segundos de choque, mas um momento de reflexão coletiva. Harold conseguirá provocar uma constatação. Todos entendiam que o luxo do hotel não se limitava ao mármore e aos lustres, mas residia no tratamento humano e igualitário de cada hóspede. Até mesmo alguns dos clientes que presenciaram a cena se aproximaram para parabenizar Harold. Você deu um exemplo raro, um verdadeiro líder.
Harold sorriu, mas não buscou atenção. Sua satisfação veio de ver os funcionários perceberem a importância do respeito, não de receber elogios. Antes de sair do hotel para a noite, Harold deixou um último conselho para Emily e Thomas Reynolds. Faça desta lição uma regra, não apenas uma lembrança. Treine sua equipe, inspire-a e nunca aceite que um cliente seja tratado com menos dignidade do que outro. O salão, momentos antes frio e distante, agora parecia habitado por uma nova energia, uma atmosfera de reflexão, humildade e respeito nascente graças à paciência, observação e sabedoria de um homem que conhecia seu valor e o que todo ser humano merece. Na manhã seguinte, o salão do Hotel Lexington parecia transformado. Os primeiros raios de sol iluminavam o mármore e pela primeira vez em muito tempo, a atmosfera estava carregada não apenas de luxo, mas também de consciência e respeito. Thomas Reynolds, o gerente-geral, havia convocado toda a equipe para uma reunião especial. Emily Carter, visivelmente inspirada pela lição de Harold, falou: "Ontem fomos confrontados com uma verdade que não podemos mais ignorar. Nossas atitudes e preconceitos criaram desigualdades no serviço que prestamos. Isso precisa mudar, a partir de hoje." A equipe ouvia atentamente, alguns concordando com a cabeça, outros tomando notas. Sessões de treinamento sobre respeito, inclusão e reconhecimento de preconceitos inconscientes passaram a ser obrigatórias para todos. Harold havia demonstrado que o verdadeiro luxo em um hotel não se mede apenas pela beleza de suas instalações, mas também pela dignidade com que cada hóspede é tratado. Michael Lee, o garçom do café gelado, foi um dos primeiros a colocar essas lições em prática. Ele cumprimentava clientes negros e idosos com um sorriso genuíno, antecipava suas necessidades e dedicava tempo para atendê-los com atenção. As reações dos clientes foram imediatas, alguns comentaram sobre como o serviço parecia inovador e autêntico. Até mesmo os porteiros e zeladores, antes distraídos ou condescendentes, adotaram uma abordagem mais equilibrada e atenciosa. Harold conseguiu estabelecer uma cultura duradoura de respeito, e as mudanças não foram meramente superficiais. Elas afetaram as atitudes e a consciência dos funcionários. Harold, observando discretamente as primeiras transformações de uma mesa no saguão, sentiu uma satisfação silenciosa. Ele havia demonstrado que a liderança não reside no confronto brutal, mas na autoridade silenciosa, na paciência e na capacidade de conscientizar os outros sobre seus erros. O Hotel Lexington, graças a essa intervenção discreta, porém impactante, estava pronta para oferecer não apenas luxo, mas também a dignidade e o respeito que cada cliente merecia. Harold sabia que essa mudança, para ser sustentável, precisava ser cultivada diariamente, mas ele havia plantado a semente de uma transformação profunda e irreversível. Poucas semanas após sua visita incógnita, Harold Thompson retornou regularmente ao seu hotel, desta vez como proprietário reconhecido. Mas o que realmente mudou não foi ele, foi o espírito do Hotel Lexington. Transformados pela conscientização e treinamento que haviam iniciado, os funcionários recebiam cada cliente com igualdade e respeito. Antigos preconceitos haviam sido substituídos por uma cultura de inclusão e profissionalismo. Até os detalhes mais sutis, do sorriso de um garçom à educação do porteiro, refletiam uma atenção genuína e sincera. Harold observava tudo isso com satisfação. O luxo do seu hotel não era mais meramente material, tornará-se moral e humano. Os hóspedes, cientes da mudança, agora falavam tanto do serviço excepcional quanto da beleza do lugar. O nome do Hotel Lexington circulou com admiração por toda a cidade, não por seu prestígio superficial, mas pela ética e respeito que incorporava. Um dia, quando Harold entrou no saguão, ele conheceu Michael Lee, que lhe deu um sorriso genuíno. "Senhor Thompson, obrigada, por tudo. Eu entendi o que respeito realmente significa." Harold assentiu com calma digna. "Respeito não se impõe, Michael. É praticado todos os dias. E vejo que você aprendeu essa lição." O proprietário idoso sorriu interiormente, ciente de que acabará de transformar não apenas um hotel, mas também a maneira como as pessoas percebiam e agiam umas com as outras. Cada hóspede negro, cada hóspede idoso, cada hóspede comum, agora podia ser acolhido com dignidade, sem preconceito ou discriminação. A história dessa visita incógnita tornou-se um marco no setor de hospitalidade, uma lição de como poder, paciência e vigilância podem mudar culturas inteiras. Harold Thompson demonstrou que a verdadeira liderança não reside na imposição de autoridade, mas na capacidade de conscientizar e estabelecer respeito duradouro. Então, o Hotel Lexington não era mais apenas um símbolo de luxo, mas um símbolo de justiça, dignidade e mudança positiva.
Um legado vivo que Harold, silenciosa mas poderosamente, deixou para todos que passavam por suas portas.